Ela trabalhou a vida toda. Desde que se entende por gente, seus dias eram marcados pelo som do despertador antes do sol nascer. Ela cumpria horários com uma dedicação quase sagrada, como se cada minuto registrado no cartão de ponto fosse um pequeno tijolo na construção de uma vida segura. Ela pagou contas. As contas, elas chegavam como ondas inevitáveis, uma atrás da outra, e ela as enfrentava com o dinheiro suado do seu esforço. Boletos de luz, de água, o aluguel, o supermercado. Cada um deles era uma batalha vencida, e mesmo assim, depois de décadas de trabalho, aos 50 anos, ela olhou ao redor e percebeu que não tinha nada guardado. Nenhum colchão de segurança, nenhuma reserva para emergências, nenhuma poupança para a velhice que se aproximava. Apenas dívidas. Montanhas de papéis que pareciam zombar de todo o seu sacrifício. A exaustão não era só do corpo, era da alma. Ela sempre acreditou na cartilha que lhe ensinaram, que trabalhar duro era o suficiente, que a recompensa viria naturalmente, como a colheita depois do plantio. Ela fez a parte dela, plantou todos os dias, mas a colheita nunca chegou, porque no meio de toda essa labuta, uma lição fundamental nunca lhe foi ensinada. Ela aprendeu a ganhar, aprendeu a gastar, aprendeu a pagar, mas nunca aprendeu a guardar. Cada manhã era um replay, o mesmo caminho para o ponto de ônibus, o mesmo aperto na multidão, o mesmo olhar perdido pela janela, vendo a cidade passar como um borrão. Era uma rotina que anestesiava, que fazia os dias, as semanas e os anos se fundirem em uma massa cinzenta de obrigações. Mas naquele dia comum, um dia igual a todos os outros, algo inesperado aconteceu. No meio da sua pausa, sentada em um banco com o peso do mundo nos ombros, uma criança se aproximou, um menino pequeno, com um sorriso que desarmava qualquer preocupação e olhos que brilhavam de pura inocência. Ele segurava um cofrinho simples, um porquinho de cerâmica, como se fosse o maior tesouro do mundo. E com a naturalidade que só as crianças possuem, ele olhou para ela e disse: "Eu guardo 10% de tudo que eu ganho. Meu pai me ensinou." Aquela frase simples, dita por uma vozinha suave e infantil. Parou o tempo. O barulho da rua desapareceu. A pressa das pessoas ao redor congelou. Naquele instante, só existia ela e a sabedoria inesperada daquele menino. A surpresa em seu rosto era visível, uma mistura de espanto e curiosidade. Como assim? Era tão simples? Ela se inclinou e, com uma voz que mal saía, perguntou como ele fazia. E ele, com a mesma simplicidade, explicou: "Se eu ganho 10, guardo 1. Se ganho 100, guardo 10. É para o meu futuro. Para o meu futuro." Aquelas palavras ecoaram dentro dela de uma forma avassaladora. Ninguém nunca tinha explicado aquilo para ela daquela maneira. Não em casa, não na escola, não em nenhum dos seus empregos. A ideia de que o segredo não era sobre ganhar muito, sobre ter um salário extraordinário. Era sobre começar, sobre o hábito, sobre separar uma pequena parte para si mesma antes de qualquer outra coisa. Naquela noite, em casa, a cena era diferente. Em vez do desespero, havia um silêncio pensativo. Deitada na cama, olhando para o teto, ela repassava a conversa com o menino. A simplicidade da matemática, a profundidade do conceito, o futuro. Uma palavra que para ela sempre pareceu um lugar distante e incerto. Agora parecia algo que ela poderia
talvez começar a construir. No mês seguinte, mesmo com o coração apertado de medo, ela começou. Olhou para o seu salário, o mesmo de sempre. Sentiu a tentação de usar tudo para as contas, como sempre fazia, mas lembrou da voz do menino. Com as mãos trêmulas, ela separou uma pequena quantia, um valor quase simbólico, mas era o seu começo. Colocou o dinheiro em um envelope velho e escreveu nele: "Para o meu futuro." Foi difícil. Nos primeiros meses, cada real guardado parecia fazer falta em outro lugar. Mas ela persistiu. O tempo foi passando. Os meses se tornaram um ano. Depois, 2. O envelope foi trocado por uma pequena caixa, e a caixa por uma conta de poupança. E lentamente, algo dentro dela começou a mudar. A expressão em seu rosto já não era de puro cansaço. Havia uma serenidade nova, um brilho de esperança nos olhos. Ela ainda acordava cedo, ainda pegava o ônibus cheio, ainda trabalhava duro. Mas agora havia um propósito diferente. O desespero se transformou em um plano. O medo crônico foi substituído pela disciplina. Ela entendeu que nunca é tarde demais, que a vida não é uma corrida perdida, mas uma longa jornada de aprendizado, e que às vezes a maior e mais profunda mudança que podemos fazer em nossas vidas não começa com um ato heróico ou um golpe de sorte. Começa com algo pequeno, quase invisível. Começa com apenas 10%